Fala aí, povo do Overpower, fazer um videozinho aqui de um material que a gente nunca teve em português. Então, para quem conhece, talvez não tenha tanta serventia, mas para quem está chegando agora no jogo, talvez seja essencial. Então, a gente vai falar um pouquinho da construção do deck e explicar o que é cada carta do Overpower. O deck é constituído com 4 personagens que eles têm que formar no máximo 76 pontos. Pode ter menos? Pode, mas aí você perde uma pontuação que talvez você possa usar, tá bom? Então, são 76 pontos e a quantidade mínima de cartas no deck são 51 cartas. Mais pra frente eu explico, tem uma situação onde você tem que ter 56 cartas no deck. Mais pra frente, quando eu explicar a carta, eu explico por que são 56 cartas, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui. O deck é constituído de 4 personagens, um deles é o caractere da reserva e outros 3 personagens que vão ser os frontlines aqui, tá? Cada um desses personagens, eles têm as cartas especiais que só eles podem usar. Então, quando você abre aqui, essas são as cartas especiais. Elas são identificadas facilmente porque a borda delas aqui, no caso do Moderno aqui, ela é preta, mas ela tem uma borda diferente de qualquer uma das outras cartas. Ela tem uma moldura aqui, que conforme eu for mostrar as outras cartas, vocês vão perceber. Por exemplo, essas cartas aqui só o Angry Mob usa, então se o Angry Mob morrer, no momento que elas saírem na minha mão, eu tenho que descartá-las. Todos eles têm as cartas e a sua estratégia vai de acordo com o que você vai montando, o que é favorável para você ou não, tá? Então essas são as Power Cards. O reserva, ele não costuma jogar, a menos que alguma carta, como por exemplo essa aqui do Cthulhu, ela diz que ele pode usar essa carta da reserva. Então ele pode usar. Caso contrário, o reserva ele não pode ser nem atacado e nem fazer parte do jogo, a menos que diga o contrário. O Cthulhu também, por exemplo, pode usar, eu vou chegar lá, ele pode usar um Teamwork da reserva e aí os bônus podem vir dos personagens frontline. As especiais também existem as Any Characters. Essa, qualquer um dos personagens vivos podem usar. Então essas servem, a mesma carta de poder, elas servem, você vê que a moldura é igual, só que aqui está escrito Any Character. Então elas podem ser utilizadas por qualquer um dos personagens, tá bom? Os Power Cards, aí agora a gente vai chegar. Cada personagem ele tem os seus atributos. E esses atributos aqui fazem com que eles possam usar as Power Cards. As Power Cards são facilmente identificáveis, elas não têm borda, tá vendo? Elas têm o poder em cima e embaixo e elas podem ser usadas tanto para defesa quanto para o ataque, desde que o personagem consiga usar isso no grid dele. Então aqui você consegue... o Angry Mob, por exemplo, pode usar 8, mas o Angry Mob, a Jenny Potter não pode usar o 8 de força porque ela usa no máximo 3. Então essas são as Power Cards e cada um pode usar aqui de acordo com o seu atributo. Depois das Power Cards, vou explicar um pouquinho o que são as Universe Cards. Elas são aqui, no meu deck, elas têm as Teamworks e as Allies, tá? A Ally, ela vem antecedendo um ataque de uma carta Special. Então, você vai jogar um Ally e em seguida um personagem que possa usar aquela carta tem que usar. Caso você não tenha uma Special para usar, ela fica inusável até você ter uma especial numa próxima mão, numa mão subsequente, ok? Então essa é a Ally. Da mesma maneira que a Ally antecede uma Special Card, as Teamworks, elas antecedem uma Power Card. Então o personagem aqui, no caso, precisa ter 6 ou maior para poder usar essa carta. Ela é um 4 de ataque e esse 4 vai ser adicionado com o bônus da carta, que nesse caso aqui é 0 e 1. O primeiro ataque vai ser com 0, o segundo ataque com 1. Essa carta aqui, no caso, é um Teamwork de Energy, onde eu posso adicionar um ataque de força e de intelecto, desde que o personagem possa usar esse poder. Ele tem que poder usar aquela Power Card. Se você não tiver uma Power Card ou o seu personagem não puder usar, você não pode fazer o ataque adicional. Consequentemente, você não pode usar essa carta. Essa carta naquela rodada, ela fica uma carta perdida. Tá? Aqui eu vou explicar para vocês o que é a Home Base. A Home Base, cada uma delas tem uma habilidade específica. Essa, no caso, é a Baker Street. Ela permite que, se eu olhar uma carta no baralho do adversário, seja no deck, na mão ou
no Dead Pile, onde quer que eu olhe essa carta, se eu manusear e olhar o deck adversário, a carta do adversário, ele tem que descartar uma carta. Se for uma carta que eu já mandei, que ele já tinha que descartar, ele vai descartar duas e assim sucessivamente. Esse é o poder da Baker Street, ela me permite visualizar. E todo deck tem uma home base, tá? Aí cada uma tem um poder diferente, essa aqui é a Baker Street. Esse poder aqui é um N home base, que aí ele permite que eu possa dar um placed na home base, tá? E, como eu falei, o evento, o deck é constituído por 51 cartas. Quando você põe um evento no seu baralho, o evento é uma carta que ela, como o nome diz, ela faz um evento, e aí tanto você quanto o seu adversário tem que fazer. Nesse caso aqui, ela permite que uma carta, um negate ofensivo, possa ser usado defensivamente. Então ela serve tanto para mim quanto para o adversário. Normalmente a ideia é que você coloque um evento que você está preparado para ele, mas o seu adversário não. Ok? E aí é o momento que você, ao invés de você ter que pôr 51 cartas no seu deck, você põe 56 cartas. E por último, são as missões. Essas são as cartinhas que você fica de lado aqui e você vai apostar no decorrer da batalha. Em cada batalha você aposta X missões, elas sobem ou descem aqui no baralho, e são elas que ganham o jogo para você. Ou é isso, ou dá um kill total no adversário. Então, normalmente, a maioria dos jogos acabam com a quantidade de missões maior para um ou para outro, quando completa 7 missões aqui. Beleza? Então, uma explicaçãozinha bem básica do que é cada carta, como jogar, a gente vai fazer em um outro vídeo, ok? Valeu!